Você já se perguntou como a ciência consegue afirmar que uma coisa causa outra? Como sabemos que certos comportamentos são resultado direto de influências específicas? Esse é o podcast Aqueronta Psicologia e esta é a temporada Psicologia Social. Hoje vamos mergulhar em um tema essencial para a compreensão da psicologia social: o impacto das pesquisas experimentais na construção do conhecimento. O objetivo deste episódio é discutir como os cientistas sociais investigam o comportamento humano através de experimentos, compreender as diferenças entre os métodos de pesquisa e refletir sobre os desafios atuais relacionados à replicabilidade ética. Meu nome é Lídia Brelas, sou graduada e mestra em psicologia e quero te convidar para navegar pelos afluentes dessa área de estudos que pode ser tão vasta. A importância dos experimentos na psicologia social. Na psicologia social, quando falamos em experimentos, estamos nos referindo a tentativas de isolar variáveis, manipular cenários e observar de forma rigorosa o comportamento humano. E tudo começa com uma pergunta simples, mas importante: o que causa determinado comportamento? A partir dessa curiosidade, o cientista social formula uma hipótese, baseada em observações prévias ou teorias já estabelecidas. Por exemplo, imagine que estudos anteriores sugerem que a exposição constante a cenas de violência na mídia pode influenciar atitudes agressivas. Mas como podemos ter certeza disso? A resposta está no experimento. Um pesquisador pode criar um cenário controlado, onde um grupo assiste a um filme violento e outro a um conteúdo neutro. Em seguida, observa-se o comportamento imediato desses participantes. Se o grupo exposto ao filme violento demonstrar atitudes mais agressivas, começamos a construir evidências sobre uma possível relação causal. O diferencial do experimento é o controle rigoroso. Ao manipular uma variável independente e observar seus impactos em uma variável dependente, o cientista elimina interferências externas. Clássicos como o experimento de Milgram sobre a obediência à autoridade ou de Asch sobre a conformidade não apenas nos mostra que existem questões profundas sobre a natureza humana, mas também mostram como o contexto e as pressões sociais moldam nossas escolhas. Mas vamos além. Os experimentos não são apenas ferramentas para estabelecer relações causais. Eles também servem para refinar teorias, levantar novas perguntas e desafiar o senso comum. E aqui está o ponto central. O conhecimento científico é construído em camadas, com cada experimento contribuindo para uma compreensão mais profunda e complexa do comportamento humano. Agora pense comigo, quantas de nossas crenças sobre o mundo foram moldadas por experiências que nunca foram testadas cientificamente? Quantas vezes confundimos correlação com causa? Por isso, os experimentos são tão importantes. Eles desvelam o que está oculto, confrontam nossas convicções e abrem caminho para uma compreensão mais precisa da realidade. E é justamente aqui que surge uma questão fundamental. Como diferenciamos uma relação de causa e efeito de uma simples associação entre dois eventos? Será que todo comportamento que parece conectado realmente tem uma causa direta? Para responder a essas perguntas, precisamos compreender melhor dois importantes métodos de pesquisa em psicologia social: o correlacional e o experimental. E no próximo bloco, vamos discutir essas diferenças, destacando como cada um deles contribui para o avanço da ciência e por que entender essa distinção é fundamental para evitar conclusões equivocadas. Vamos lá? Correlacional versus experimental. Qual a diferença? Na psicologia social, compreender a diferença entre os métodos correlacional e experimental é essencial para interpretar corretamente os estudos de pesquisa. Ambos são instrumentos importantes, mas cada um tem seu papel e limitação. Comecemos pelo método correlacional. Ele busca identificar se existe uma relação entre duas variáveis, ou seja, se elas estão associadas de alguma forma. Por exemplo, pesquisas podem indicar que quanto
mais tempo adolescentes passam nas redes sociais, menores são os seus níveis de autoestima. Mas isso significa que o uso de redes sociais causa baixa autoestima? Não necessariamente. A correlação aponta para uma associação, mas não estabelece uma relação de causa e efeito. É como dizer que existe uma correlação entre o aumento do consumo de sorvete e o aumento de casos de insolação. Ambos acontecem no verão, mas um não causa o outro. Por outro lado, o método experimental é projetado exatamente para investigar causas. Nele, o pesquisador manipula intencionalmente uma variável independente e observa o impacto dessa manipulação em uma variável dependente. Por exemplo, no clássico estudo de Festinger sobre dissonância cognitiva, participantes foram pagos para mentir sobre uma tarefa tediosa. Aqueles que receberam um valor menor relataram ter gostado mais da tarefa, provavelmente para reduzir o desconforto de mentir por um benefício pequeno. Esse experimento foi fundamental para demonstrar como ajustamos nossas atitudes para alinhar com nossos comportamentos. A diferença-chave é que, enquanto o método correlacional aponta relações, o experimental busca estabelecer causalidade. Mas é importante lembrar que, mesmo em experimentos, o controle não é absoluto. Por mais que o cientista tente isolar variáveis, fatores externos podem influenciar os resultados. Por isso, elementos como grupos de controle, aleatorização e repetição de estudos são essenciais para validar os achados. E aqui surge um questionamento interessante. Como garantir que um experimento seja realmente confiável? Como lidar com os desafios e limitações que surgem na busca por resultados precisos? No próximo bloco, vamos discutir sobre um dos maiores desafios enfrentados pelas ciências sociais, a crise de replicabilidade. E vamos refletir sobre como a ética, a metodologia e a transparência podem ajudar a superar esses obstáculos. Replicabilidade e limitações dos estudos experimentais. Quando pensamos em experimentos, imaginamos cenários controlados, observações precisas e conclusões confiáveis. Mas o que acontece quando outro cientista tenta replicar esse experimento e chega a resultados diferentes? Aí está o coração da chamada crise de replicabilidade. Nos últimos anos, diversos estudos clássicos da psicologia social não conseguiram ser replicados com sucesso. Isso gerou um alerta sobre a robustez dos nossos conhecimentos. Um exemplo marcante foi a tentativa de replicar o famoso experimento de priming, no qual participantes expostos a palavras associadas à velhice tendiam a caminhar mais devagar. Várias tentativas de replicar esse estudo falharam, levantando dúvidas sobre a confiabilidade do efeito. Mas por que isso acontece? Existem muitos fatores em jogo. Primeiro, temos a questão das amostras pequenas, que reduzem a chance de que os resultados sejam generalizáveis. Depois, o viés de publicação. Muitas revistas científicas preferem publicar apenas estudos com resultados positivos, deixando de lado aqueles que não confirmam as hipóteses. Além disso, há a falta de transparência dos métodos. Sem detalhes suficientes, como outros cientistas poderiam reproduzir fielmente o mesmo estudo? Outro desafio está na ética dos experimentos. Estudos como o de Zimbardo, com a prisão simulada, ou de Milgram sobre a obediência, foram amplamente criticados por submeterem os participantes a situações de grande desconforto emocional. Embora tenha trazido perspectivas interessantes para a psicologia social, também mostraram a necessidade de limites claros para proteger a integridade dos participantes. Hoje, os comitês de ética têm um papel crucial em garantir que as pesquisas sejam seguras e respeitosas. E o que dizer da generalização dos resultados? Muitos experimentos são conduzidos com amostras restritas, como estudantes universitários em ambientes controlados. Mas isso reflete o comportamento humano em contextos mais amplos e diversos? Talvez não. Por isso, é importante considerar a validade externa dos estudos e buscar amostras variadas, sempre que possível. Então, como podemos superar esses desafios? Aqui estão algumas propostas. Incentivar a ciência aberta, com registro prévio de hipóteses e métodos.
Publicar resultados não significativos para evitar o viés de publicação. Detalhar cuidadosamente os procedimentos experimentais. Valorizar a replicabilidade como um critério de validação científica. E, claro, reforçar a atuação dos comitês de ética, garantindo que as pesquisas respeitem a dignidade humana. A ciência é um processo em constante evolução. Questionar, revisar e aprimorar faz parte da busca por um conhecimento mais sólido e verdadeiro. E entender as limitações dos experimentos é um passo essencial nessa jornada. A partir dessas reflexões, vamos encerrar com algumas considerações sobre a importância de olharmos criticamente para o conhecimento científico. Ao longo deste episódio, discutimos como os experimentos moldaram a psicologia social, revelando relações causais que muitas vezes desafiam nosso senso comum. Também conversamos sobre as diferenças cruciais entre métodos correlacionais e experimentais e refletimos sobre os desafios enfrentados na replicabilidade dos estudos. Compreender esses processos não é apenas uma questão de método, mas de formação de pensamento crítico. Afinal, a ciência é um caminho de perguntas constantes, revisões e descobertas. E, como vimos, cada experimento é uma oportunidade não só de confirmar o que acreditamos saber, mas também de nos surpreender com novas perspectivas sobre o comportamento humano. A ciência é feita de coragem para questionar, de humildade para reconhecer limites e de persistência para buscar respostas. Assim como no clássico experimento de Milgram, que nos mostrou o desconforto de obedecer às autoridades, mesmo contra nossos princípios, ou no estudo de Festinger, sobre dissonância cognitiva, que nos revelou o quanto tentamos manter nossas crenças alinhadas com nossas ações. Cada pesquisa é um convite a mergulhar mais fundo no entendimento do que nos move. Por isso, se esse episódio provocou alguma reflexão em você, compartilhe com amigos e colegas. Vamos ampliar esse debate sobre como conhecemos e entendemos o mundo social. Porque pensar criticamente não é apenas um exercício acadêmico, mas um ato de transformação social. E se ficou alguma dúvida ou curiosidade, não hesite em me mandar uma mensagem. Afinal, a ciência é feita assim, de perguntas, de incertezas e de uma busca constante por compreensão. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. No próximo episódio, seguimos aprofundando nossas conversas sobre psicologia social. Esse episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Lídia Brelas. Para sua elaboração, baseei-me no capítulo 2, Metodologia, Como os cientistas sociais fazem pesquisa, do livro Psicologia Social, de Aronson e Wilson.